Gente querida e gente estudiosa que quer passar no Enem, tá aqui com a gente agora, então, estudar arte. E a gente hoje vai trabalhar vanguardas, né? Meu nome é Viviane Rodrigues, eu sou jornalista, sou professora e sou fotógrafa profissional, uma amante das artes. Desde que eu nasci, eu acho, desde que eu nasci. Então vamos lá, gente, vamos estudar as vanguardas. Se quiserem acompanhar os outros vídeos, tem coisas que eu vou falar nesse que eu não vou falar que eu não vou me dedicar a falar com profundidade, que eu já falei nos demais. Acompanhem a gente, acompanhem todas as disciplinas lá. Eu sei que às vezes é muito difícil, são muitas informações, mas é muito importante porque a gente quer muito que você passe, que você possa ter acesso a mais conhecimento, porque o conhecimento salva, o conhecimento muda a vida das pessoas, tá certo, gente? Então vamos começar com vanguardas, né? Vanguardas modernistas europeias, elas caem sim no Enem, caem bastante em várias disciplinas diferentes. Então vamos lá, vamos primeiro contextualizar essas escolas. Essa é a primeira de duas aulas, tá, gente? São duas aulas que é muita coisa. Professora, pelo amor de Deus, duas aulas. Duas aulas, tá, gente? E não é pouco conteúdo, não. Então esteja atento, eu vou tentar falar o mais conciso possível, mas tem muita informação para dar, para despertar você também, para despertar para você para a importância da arte e a importância da ousadia na vida da gente. Então vamos começar contextualizando, né? Contextualizando aqui em que momento aqueles artistas estavam vivendo, aquelas pessoas estavam vivendo, para poder produzir o que se chamou vanguarda. Por que foi produzido naquele momento as vanguardas? E por que elas acabaram influenciando a vida na arte na sociedade moderna, a sociedade do século XX, inclusive a do XXI também. Vamos lá? Contextos. Vamos lá, porque a gente reage conforme o contexto que a gente vive. Então, início do século XX, nós temos as vanguardas ali, marcadas no início do século XX. Nós temos ali uma coisa reiterada que acontece na humanidade, tragicamente, que é a Primeira Guerra Mundial, né? Depois tivemos a Segunda Guerra, a gente vive tendo guerras, isso é um terror, né? Nós temos a Revolução Russa, a Primeira Guerra 14 e 18, a Revolução Russa em 1917, né? Com a instalação da ditadura stalinista lá em 1920, nós temos aí a quebra da Bolsa de Nova York em 29, né, com já o princípio dos distúrbios econômicos em 27. Então nós temos aí essa quebra da Bolsa que levou, que complicou a vida econômica de diversos países, inclusive do Brasil, né, os modernistas vivenciaram isso também. As inovações tecnológicas que estavam pipocando, né, em várias áreas diferentes, era rádio, era TV, os princípios da TV, tá? Não tão cedo, vamos deixar a TV para mais tarde, mas era rádio, era cinema, era fotografia, né? Tudo aí borbulhando, linguagens novas, linguagens que precisavam de equipamentos novos, né, para serem produzidos. A energia elétrica estava ainda chegando aos lugares, né? Então era uma novidade também a energia elétrica, né? Nós temos aí os avanços científicos, né? De vários tipos e de várias ordens, o darwinismo, né? Nós temos aí a seleção natural, como se naturalizando essas ideias de seleção natural, se naturalizando ideias feministas, né? Ideias democráticas, né? E nós temos também o surgimento da psicanálise, né? Do estudo do nosso consciente, do nosso inconsciente, um estudo maior da mente humana e de como ela rege os nossos comportamentos e como as opressões regem os nossos comportamentos, né? Ao longo da nossa vida. Então a gente tem vários tipos de coisa acontecendo, vivendo de forma muito impactante naquele momento. Então nós temos aí uma mudança generalizada de hábitos. Então você via lá as pessoas, imagine as pessoas, num dia encontravam cavalos na rua, charretes, e no outro dia já tinham automóveis, já tinha uma série de equipamentos que estavam na rua, mudando o cotidiano delas, né? Você vai ao cinema agora, né? Você não tem só cafés para ir, você vai ao cinema, você pode se deslocar até um cinema para ver um filme que antes tinha 2 minutos, 1 minuto, agora já passa a ter 30 minutos, né? E daqui a pouco vai ter
1h30, né, de cinema mudo, né, até 27. Né? Então nós temos essa sensação também avassaladora que chegou nas sociedades de impermanência, nada mais é definitivo. Há um teórico muito importante do século 20 e 21, né? O Zygmunt Bauman escreveu livros Tempos Líquidos, Amor Líquido, falando exatamente dessa sensação de viver em uma sociedade. Isso foi, né, contemporâneo, né? Ele escreveu aí, década de 90 e século 21. Nascimento de uma sociedade marcada pela incerteza e pela relatividade que começou naquele período, certo? Convicções do passado são completamente questionadas pelas vanguardas naquele momento, certo? Naquele momento há essa realização, a percepção de que tudo ao redor muda, tudo gira, e eu ali perdido no meio, e os artistas perdidos e perdidas ali no meio, né, tentando mudar a forma de viver e vivendo aquelas situações limites em que se estava vivendo. Então, você pense que você tinha o pós-impressionismo ali reinando naquele momento, que já era um avanço, né? Já havia o impressionismo, que era a tradução da impressão do autor daquele momento, e não a idealização como os renascentistas, como os academicistas, né, os acadêmicos, pintores, a necessidade de traduzir a sua reação e aquela impressão que ele teve naquele momento, naquela luz, naquele local, sem idealizar nada, né? Então nós temos um pós-impressionismo o pós-impressionismo começa a simplesmente esquecer esse trato que ele tem com a realidade, mas ainda tem. Ainda há uma impressão marcada no seu desenvolvimento ali no pós-impressionismo. Aqui um exemplo da Ponte de Waterloo, de Monet, de 1903. Né? Aqui você tem um quadro anterior, já do século XIX ainda, a Mulher de Sombrinha, do Renoir, né? 1874 e 1876, nós temos uma obra do Degas, a modista, né, daquele mesmo período, 1881, né, e você tem aqui o pontilhismo, né, pós-impressionista, bem marcado, do Georges, né, aqui esse quadro, Domingo à Tarde na Ilha de La Grande Jatte, de Georges Seurat, né, de 1884 a 1886, ele pintou pontilhismo, né, essas manchas causadas pelos pontos que unidas formam os personagens, a essência do quadro. Né? Então você tem, nesse momento, essas questões acontecendo no mundo e no mundo artístico, tá, gente? Coisa pra caramba, né? Você já se imaginou lá? Eu sempre me imagino porque é uma questão de empatia, você tem que se colocar naquele momento. Então, vamos lá. Aí surgem as vanguardas. Meu Deus, o que é vanguarda, professora? Vanguarda. Vanguarda é um movimento que envolve gente visionária, que tem interesses, que tem conhecimentos e que tem tendências muito em comum e que acabam precursoras de um determinado movimento cultural, artístico ou científico. Então, é gente visionária, gente à frente do seu tempo, gente interessada e dedicada a romper barreiras. O Argan, que é um teórico da história da arte, ele diz: entende-se com esse termo, vanguarda, um movimento que investe no interesse ideológico na arte, preparando e anunciando deliberadamente uma subversão radical da cultura e dos costumes sociais, negando em bloco todo o passado e substituindo a pesquisa metódica por uma ousada experimentação na ordem estilística e técnica. O Argan é que diz isso, ele conceitua as vanguardas nesse sentido. Então, quais são as vanguardas europeias? Então, vamos começar a falar sobre elas. Eu enumerei cada uma, lembrando, são 2 aulas. Essa é a primeira delas, gente. Vanguardas, projeto artístico geral das vanguardas era libertar a arte da representação da realidade, libertar a arte do modo realista, libertar a arte da idealização e da
representação do real, da impressão de realidade. Cada vanguarda tem um projeto muito próprio e individual, que se explica e que se conceitua e que se refaz em como ela é criada, como as obras são criadas. Todas querem, no entanto, romper radicalmente com todos os princípios anteriores da produção artística, minha gente. Então o negócio era, vamos quebrar tudo, quebrando para que venha o novo, né? Caráter de ruptura, de choque e de abertura. Porque imagina, a pessoa está acostumada a ir no museu lá e ver os renascentistas aqui, o Da Vinci, né, o Tiziano, e aí daqui a pouco tem tal Monet, aí a pessoa já começa a franzir o nariz, né, Monet, pós-impressionista, Van Gogh, pós-impressionista, porque lembrem, né, essas pessoas aí, Monet, Manet, elas eram rejeitadas, né, elas estavam lá no salão dos rejeitados, lembra que a gente falou disso, movimentos? Então, lá no pós-impressionismo, veja outro vídeo se você quiser ter acesso a essa informação. Eles eram do salão dos rejeitados, eles não estavam nos museus. Eles hoje estão todos no museu porque eles foram uma revolução. Então, penso que às vezes demora para a sociedade entender quando você é visionário, quando você é ousado, quando você quer quebrar positivamente algumas noções, você demora bastante a ser reconhecido. Então, o desafio é produzir uma linguagem que traduza a ideia de revolução, da revolução que eles viviam cotidianamente, minha gente, cotidianamente. Eles viviam essa revolução. O desafio é produzir, então, essa linguagem nova que tem esse caráter de ruptura, de choque, né? Com a realidade que lhes apetecia, que estava ao redor. Eu vou começar com a escola, uma das 3 escolas que eu mais adoro, uma das 3 vanguardas que eu mais amo, que é o expressionismo, né? O expressionismo, ele é fruto da Primeira Guerra Mundial, né? Onde uma realidade terrível toma conta do planeta, daquele momento histórico, né? Então, o que o artista faz? Ele pega a realidade que é trágica, triste, terrível e transforma a partir dos sentimentos que ele tem. Ele expressa aquela realidade a partir do olhar que ele tem. E essa é uma realidade feia, deformada, abstrata, né? Ela não é uma realidade bonita, cheia de fulgor e de alegria e de vivacidade. Não, minha gente, é guerra. Então, eles libertam a própria subjetividade para traduzir aquilo que estão vivendo e vivenciando e traduzem isso através das suas obras, quadros, escritas, né? Toda a produção artística. O que eles fazem? Eles querem combater o impressionismo. O impressionismo, ele valoriza a impressão. É um movimento de criação do artista que vai de fora para dentro, do mundo exterior para o mundo interior, né? Esse é o movimento do impressionismo que os expressionistas vão combater, né? Aqui um exemplo, né, do expressionismo, a Entrada de Cristo em Bruxelas, do James Ensor, de 1889. Como expressar a beleza diante da mortandade, né, dos assassinatos em massa nos campos de batalha, nos bunkers da Primeira Guerra Mundial? Como traduzir isso de forma bela? Não tem como ser belo porque a realidade é feia, e é isso que eles pensavam, né? Eles pensavam nessa realidade que tem usurpado o seu glamour e a sua festa, né? Então aqui um exemplo de uma obra expressionista primária, né? Porque os pintores, minha gente, eles migravam, né? Eles produziam em várias áreas, né? É como um DJ. Como é que as pessoas esperam que o DJ produza às vezes a mesma coisa a vida inteira? Tipo, a pessoa só produz mínimo, só produz techno. Não, os artistas daquele momento também faziam isso, né? Eles, claro, pertenciam a essas vanguardas, porque também aqui nós temos um fim didático para que você compreenda isso, né?
Então, no caso aqui, o Kandinsky, que depois foi reconhecido como um abstracionista, né? E ele também estava nesse expressionismo, né? Então, ele, em 1903, tem esse quadro dele aqui, um outro quadro do Modigliani, A Dama de Chapéu, que tem já todos esses traços, né? Expressionistas, né? Esse olhar meio vazio, né? Olha a crucificação do Emil Nolte, que olha esse rosto, né? O rosto é todo torto, assim, as formas são tortas, são tristes, são sombrias, né? E isso é o expressionismo, né? Então, no expressionismo, um movimento, ao contrário do impressionismo, minha gente, o movimento vai de dentro para fora, né? O movimento de criação do artista é isso, é de dentro para fora. Então, é do exterior para o interior, tá? Ele tem, o expressionismo, um caráter de ruptura, de choque e de abertura. Ele quer libertar a arte da impressão, né? Ele quer expressar. Então, a forma e o conteúdo estão à mercê das sensações e vivências do artista naquele momento da criação, certo? Do momento da criação. Então, a arte não é a imitação. A arte é a criação subjetiva da realidade, tá? Forte, né? E é muito importante isso, né? A arte é a expressão dos sentimentos. Nesse caso, no expressionismo, a razão não merece crédito nenhum. Não há razão que mereça crédito. Por quê? Gente, a razão enfiou eles dentro de uma guerra monstruosa, né? Em que quem comanda fica sentado lá nas suas salas, né? Bem compostas, né? E em segurança, enquanto milhões e milhares de pessoas morrem, né? Como gotas de uma grande chuva, né? É uma grande tragédia. Então a razão não merecia nenhum crédito, né? Há um repúdio à repressão social de todas as ordens, né? Há um repúdio contra o conservadorismo, há um repúdio contra a reiteração de comportamentos, né, para mulheres e homens. Há repúdio nessa situação, nessa sociedade. A arte, então, também, uma coisa bem importante, se desvincula, então, do belo e do feio, né? A arte não tem a ver com beleza e feiura. A arte tem a ver com a expressão do momento, né? O que é feio expressa a vida também, né? E as pessoas deviam compreender isso de uma forma bem impactante na própria vida, né? A arte, então, é uma forma de contestação muito severa e muito clara, tá, gente? Então, eles denunciavam de forma bem intensa também os horrores da guerra, as condições de vida desumana das populações carentes, a condição de vida das pessoas que estão à margem da sociedade, a condição das pessoas que são marginalizadas pela condição financeira, pela orientação sexual, pela falta de oportunidades que tiveram. Então, eles trabalham bastante com isso. O Edvard Munch, né, é um dos grandes pintores do expressionismo, né, é um quadro muito famoso, O Grito, que todo mundo conhece, que é a pessoa assim na ponte gritando, né, aquela representação trágica, né, que foi infelizmente roubado e não se sabe onde está esse quadro, que era pequenininho assim, ele era um quadro pequeno, mas valia, né, tinha um valor muito profundo. O Edvard, ele publicou tem várias obras artísticas, essa é uma delas, Madonna, é a Madonna do Edvard, que é um quadro, eu acho, super contemporâneo, né, uma produção artística assim, muito contemporânea, para você ver como os ousados, os visionários, eles ultrapassam séculos, décadas, né? A sua obra fica e é permanente, né? O Munch, aí, 1895, 1902, na sua produção. Outro tipo de produção, Paul Klee, aqui com a flor. Você de perto pode olhar como essa flor está representada, né? Como ela foge dessa realidade. Nós temos o cinema, né? No cinema nós temos aqui, eu não posso deixar um dos meus filmes prediletos, O Gabinete do Dr. Caligari, do Robert Wiene, né? De 1920.
E aí você pode ter aqui, ó, o cinema expressionista alemão. O expressionismo aconteceu de forma muito efetiva na França e na Alemanha, né? Embora ele tenha se espalhado pelo mundo. Aqui você vê as cenas, os personagens são assim, né? Os personagens são sombrios, são caricatos, são feios, a porta é torta, o cenário é torto, que era para mostrar a condição de vida daqueles cidadãos, daqueles personagens, né? E mostrar a situação que eles viviam naquele momento histórico muito, de forma muito efetiva. Na literatura, a linguagem era fragmentada. Havia uma despreocupação completa quanto à organização do texto em estrofes, do emprego de rimas, da musicalidade dos versos. Não precisava ter musicalidade, não se precisava se preocupar com isso. Eles combatiam bastante as causas sociais, né? Eles tinham bastante, não combate às causas sociais, eles combatiam a fome, a inércia, né? Os valores do mundo do capital, do dinheiro, né? A necessidade burguesa de ter muito dinheiro sempre, de fazer o comércio girar. Eles combatiam essas ideias, né? E na literatura os principais autores que eu posso citar rapidamente aqui para você são Kurt Pinthus, não ri, Kurt Pinthus é o nome dele, Georg Trauk e Mário de Andrade. Aqui no Brasil, né, o Mário de Andrade era um representante do expressionismo também. No teatro, os personagens... O teatro já vinha sofrendo várias mudanças, né, gente? O teatro vinha saindo daquele tipo de atuação que não era natural, de uma forma super conservadora, tinha um vocabulário conservador, né? Vocabulário não era coloquial, o idioma era tradicional. Então, ele já tinha sido oxigenado por uma outra forma de interpretação dos atores, pelo texto coloquial, mas no expressionismo os personagens do teatro mudam de identidade na cena. Por exemplo, um pai em uma cena e de repente ele se torna um copo d'água, ou uma escultura no canto da sala. O personagem vira essa escultura no canto da sala e vai tecer, esse personagem que virou esta obra, vai tecer argumentos e análises sobre, por exemplo, a vida dos cidadãos e das pessoas que vivem naquela casa. Então veja que há um momento de expressividade extrema realmente no expressionismo. Aqui o cinema, né, mais cinema. Fritz Lang, que também é um autor espetacular, fez um filme divino chamado Metrópolis, fez outros filmes como Vampiro de Düsseldorf, O Testamento do Dr. Möbius. E você tem o Robert Wind, que eu já citei no Gabinete do Dr. Caligari, e você tem o Murnau, que fez o vampiro mais terrível de todos os tempos, que é o Nosferatu, né? O Nosferatu é o vampiro sem o menor glamour, minha gente. Não tem glamour nenhum. Ele é o vampiro mais feio. Ele não é sexy, ele não é bonito, ele não é sensual. Ele não brilha no escuro. Ai, gente, e não é conservador. Né? Mas também ele é o mais feio. Né? Ele é realmente muito feio, com as unhas desse tamanho, bem expressionista, como a gente pode ver aqui na imagem que vocês vão ter à disposição aí na apostila de vocês, né? O filme, aqui o filme está sendo exibido com a participação de músicos, né, que estão tocando provavelmente a trilha sonora do filme. Se isso acontece na sua cidade, não perca, né? Existem várias exibições em que você vai exibir o filme com a trilha sonora original. Né? Isso é muito legal quando você tem uma orquestra que tem esse tipo de trabalho também, que acaba exibindo o filme com a trilha sendo tocada ao vivo ali. Não perca essa oportunidade. Eu sei que algumas cidades do Brasil têm esse privilégio de ter, né, uma orquestra, de ter artistas e músicos disponíveis e de gente que produz esse tipo de apresentação para o público. Então não perca a oportunidade de ir em nada que seja de arte, minha gente. Terminamos então o expressionismo. Estamos mal começando, vamos para o fauvismo. Fauvismo 1905. Vamos colocar aqui as vanguardas, não estão por data, estão por acontecimento. Fauvismo 1905, lá aconteceu no Paris, no Salão de Outono.
Os pintores que participaram desse salão usavam cores muito radicais, muito contrastadas, muito puras e sem misturá-las, né? Eles pintavam as sensações e os impulsos, certo, gente? Eles eram, e essas cores, essa pintura avassaladora, resultou no apelido que eles ganharam, os Fauves, que são as feras, né? Significa as feras. Aqui nós temos um exemplo do Matisse, né? Henri Matisse, Mulher com Chapéu e A Alegria da Vida, um dos quadros mais conhecidos dele, né? É um quadro que mostra o exterior, que não é também uma das características do fauvismo. Eles pintam mais os interiores, né? No fauvismo você tem pinceladas violentas, espontâneas e definitivas, né? Há um grande contraste entre as cores, né? E o que eles desejavam era traduzir o mundo com cores que não existiam, né? Aqui, com que não se vê aqui, né? No mundo real, na realidade, né? Eles têm muito menos temas ao ar livre. Aí, professor, mas acabou de mostrar para nós ali um quadro do Henri Matisse ali, que tem uma figura no exterior. Sim, mas a maioria deles não é, tá, gente? A maioria dessas obras não são ao ar livre, tá? A arte, ela, para os fauvistas, não tem relação com o intelecto, com os sentimentos, tá, gente? A relação que a arte tem é com o instinto humano, né? Brota e vem. Aqui, o Maurice de Vlaminck, né, que é um dos pintores fauvistas muito conhecido, olha o contraste, a cor vermelho, né? Muito forte, inexistente, né? A realidade, então, ela é deformada. Os temas, no entanto, são leves e retratam as emoções e as alegrias de se viver, né? Naquele momento, também, importantes, né? Muito importantes. Aqui, um retrato do André Derain, de 1904, e a dançarina, do Genot, de 1912, olha, né, observe a cor vibrante, né, a ausência de traços específicos humanos, né, a fluidez no trato. O banhista, do Malevich, de 1911, né, veja a ausência, né, de humanidade reconhecível e real, a força da cor no desembaraço do quadro, né. Um autorretrato, um outro pintor famoso naquele momento era o Raoul Dufy, né, de 1901. Veja, professora, mas as pessoas, é bem específico, 1906, 1900, as vanguardas são bem específicas, são. Claro que você tem gente que já produzia um pouco antes e produz, né, antes de explodir. A gente está falando aqui para fins didáticos e tem que estabelecer limite para você responder corretamente lá no Enem, né? Para estudar tem que ser assim, de forma didática. Tá certo? Então o fauvismo foi essa selvageria das cores, né? A vivacidade, né, da alegria. Opa, eu aqui falando já adiantou. Vamos à terceira vanguarda, cubista. O cubismo, em 1908, minha gente, tá? O cubismo já tinha gente que estava tirando sarro dele, tá? Né? Tava gente desdenhando do cubismo. Quem desdenha quer comprar, diz a minha mãe. Né? O Matisse dizia que esses caras aí que ficam desenhando cubinho, né? Pois então, o que é o cubismo? Ele mostra vários ângulos de um objeto a partir de um mesmo plano, tá, gente? A partir de um mesmo plano, ele acaba usando esses objetos, tá, gente? Então, o que acontece? A primeira obra a ser reconhecida como fazer um marco no cubismo, As Mulheres de Avignon, do Picasso, em 1907. Aqui você já tem os cortes, o grafismo, a geometria estampada no quadro, né? Então, no cubismo, a arte não imita a natureza, né? Ela quer a geometria e o volume das formas da natureza, mas para isso usa linhas retas, cubos e cilindros. De uma forma diferente dos renascentistas e da sua simetria, né, gente? Completamente. Aí, linhas retas, cubos e cilindros, né? Há o abandono do chiaroscuro, né? Chiaroscuro lá, técnica renascentista desenvolvida no barroco pelo Caravaggio, pela Artemisia Gentileschi, de forma
maravilhosa, né? E que a gente usa hoje, eu uso muito o chiaroscuro na fotografia, que é essa sombra, essa construção paulatina da sombra e do contraste para fortalecer a imagem do quadro, né? A imagem do objeto ou da pessoa no quadro. Então, o chiaroscuro, esse contraste, eles abandonam. Há um grande poder de abstração, né? As formas vão se abstraindo no quadro e as obras não têm profundidade. A profundidade que é uma característica também muito presente no Renascimento, né? Que é a profundidade, o quadro, você consegue nominar que existem coisas atrás no quadro, né? Por exemplo, a paisagem está lá atrás. Por exemplo, nesse quadro aqui, o Pierrot do Gris, você tem a figura chapada, né? Então a ausência dessa profundidade, a figura chapada na imagem, no quadro, né? Quais são as fases do cubismo? Fase cezanista, primeira. Fase cezanista, 1907 a 1909, que também pode ser chamada de cezaniana e também é chamada de cubismo pré-analítico, ou fase pré-analítica, tá, gente? Vocês podem pedir isso assim, desse jeito para vocês, tá? Influência dos trabalhos do artista plástico francês, Paul Cézanne, diretamente nos trabalhos. Esse aqui é um exemplo, Floresta do Cézanne, em 1894. Professora, a senhora acabou de falar que a fase é cubismo. Pois é, porque ele é baseado nas obras do Cézanne. E essa é a primeira fase, tá, gente? Segunda fase é a analítica ou hermética, 1909 e 1912. Um uso mais moderado da cor, superposição de traços no desenho e uma tarefa para o observador. A tarefa do observador era o seguinte, minha gente querida. Havia que se fazer um exercício mental para reconhecer a forma por trás daquele jogo de ângulos e planos. Quer ver um exemplo? Aqui, ó. Retrato de Ambroise Vollard, né, do Picasso, em 1910. Você tem que fazer um exercício para reconhecer o Vollard aqui no meio, né? Essa constituição de planos, de vários planos sobre o mesmo, vários ângulos sobre o mesmo plano, é esse cubismo, né? O cubismo analítico ou hermético, tá, gente? E a terceira fase é o cubismo sintético, né? Onde você tem aí sim o uso de cores bem fortes, um retorno ao desenho reconhecível, uma aproximação com o que se conhece, e objetos reais postados, colados na tela, né? Muitas colagens acontecem nesse cubismo sintético. Então, ele vai preparar o quadro com essas regras do cubismo, né, as formas, mas vai ter junto lá uma colagem de uma partitura musical, de um pedaço de jornal, de uma receita, vai estar lá coladinha junto com as outras obras. Eu trouxe uma obra aqui, da Maria Blanchard, de 1919, que é uma composição cubista nesse sentido, né, com recortes e colagens no meio do quadro. Vocês vão ter à disposição aí para ver, tá certo, gente? Fechamos o cubismo. Vamos para a quarta. Suprematismo. Olha que bonito ali em russo. Tem nem sei como pronunciar isso. Ele começou a aparecer em 1913, mas ele se fortaleceu em 1915 e 16 mesmo, tá, gente? Então, ele é um movimento russo, o fundador dele é o Malevich, e o projeto dele é uma realização da produção artística, das artes plásticas, a partir da noção de espaço e da simplicidade das formas geométricas. Então pensa o seguinte, gente, antes de mais nada, queria dizer de novo assim, ó, muita gente diz assim, mas isso aí eu também sei fazer, que bobagem, isso aí eu sei fazer, mas lembre-se, a gente estava em 1913, as pessoas estavam quebrando as coisas, colocando a cara a tapa, para ser muito estapeado, inclusive, porque as pessoas sabem como oprimir alguém, né? Você sabe como as pessoas gostam de oprimir e sabem muito bem como oprimir alguém e desqualificar alguém. Essas pessoas colocaram a cara a tapa para produzir uma forma de arte que quebrava as anteriores. Então, é essa a grande importância delas também, tá?
Então, vamos ver o que eles tinham, o que eles usavam. O quadrado, o triângulo, o retângulo, a cruz. Eram as formas mais usadas, uso de cores primárias e secundárias, mais branco e preto. Ai, professora, você vai me dizer que isso é obra de arte. Lembre do que eu falei. Lembre do que eu falei, lembre do que eu falei. Quadrado preto e vermelho do Malevich, de 1920. Tá, gente? É quebra de valores. Existe aqui um conceito estético um conceito teórico bem estabelecido, o uso das cores, o uso da tela, o espaço da tela sendo usado. Tá? Não desconsiderem isso. Em qualquer lugar que vocês vão, vocês têm que, às vezes, olhar muito além do quadro para compreender o que a obra tem para dizer. Tá? Aqui 8 retângulos vermelhos. Os nomes no suprematismo também são bem óbvios e bem centrados no que está acontecendo, sem devaneios, né? Então aqui, de 1915, aqui composição não objetiva de 1917, você vê os quadrados, as cores primárias, o uso do branco e do preto, bem estabelecido. Aqui a construção da Alexandra Exter, né? A Alexandra fez parte de outros movimentos russos também. Esse é um quadro de 1923, que tem um pezinho também no futurismo, né? O suprematismo, ele tem concepções do cubismo, esse uso do ângulo e do plano, e do futurismo, que é essa necessidade de traduzir o que é moderno, a rapidez no moderno, no plano artístico, tá, gente? É uma arte abstrata, ela é abstrata, ela não oferece uma compreensão ou não quer se parecer com nada, ela é uma sensação baseada, nesse caso, nas regras impostas pela vanguarda, tá? Gente, chegamos ao fim, então, da primeira aula sobre esse tema, vanguardas, tá? Queridas e queridos. Vamos, então, para um descanso. Você vai ver outro dia, você vai ver agora, logo em seguida a gente continua, tá, gente? Então, espere que a gente já volta. A aula 2 de vanguardas europeias, tá? No mundo moderno. Muito obrigada, gente, até mais.